Quantos de vocês já ouviram "você não vai ser ninguém na vida"? Levanta a mão. O pior é que você começou a acreditar nessas frases, e isso foi destruindo a sua confiança, te fazendo duvidar do seu potencial, da sua capacidade. Por isso eu quero compartilhar aqui 3 passos para te ajudar a recuperar a sua confiança, porque eu sei o quanto que é frustrante ficar vivendo, acreditando nesse tipo de frase, porque isso começa a definir a sua vida. Então eu realmente quero te ajudar a você se tornar uma pessoa muito mais confiante, mais realizadora e conseguir conquistar os seus sonhos. Porque essa é justamente a minha missão por aqui. Te ajudar a sair da estagnação, a parar de adiar os seus sonhos e começar a realizá-los. E se você é novo por aqui, prazer, eu me chamo Cristiane. E já se inscreve aqui no canal, porque eu sempre estou aqui compartilhando conteúdos toda semana, conteúdos de valor que realmente vão te ajudar a se tornar essa pessoa mais confiante, mais comprometida, mais realizadora, que vai lá e faz as coisas realmente. E ouvir esse tipo de frase, "você não vai ser ninguém na vida", é algo extremamente comum, ou até mesmo frases semelhantes, "você não vai ter nada na vida", "você não vai conseguir conquistar nada", e assim por diante. Muitos de nós escutaram, e isso foi definindo muitas vezes a forma como nós vivemos. Mas a questão que eu quero te falar aqui é que não é culpa sua. Muitas vezes a gente escuta lá na infância, na adolescência, esse tipo de frase, e isso vai ficando ali no inconsciente, se enraizando, e você passa a agir de acordo com isso. E aí quando você está diante de uma situação um pouquinho mais desafiadora, que exige um pouco mais de esforço da sua parte, você acaba ali paralisando, porque você não acredita que tem a capacidade de superar aquela situação. É como se essas frases elas começassem a definir a sua identidade, quem você realmente é. Aí você vai lá se candidatar por emprego, começa a preencher lá os dados necessários, mas chega na metade você começa a pensar, mas quem sou eu para conseguir esse emprego? E aí você desiste, você nem tenta para ver se você vai conseguir. Você acaba desistindo pela metade. Ou então você se relaciona e fica aceitando migalhas, aceitando todo tipo de situação, porque você acaba acreditando que não merece nada melhor. Você até começa projetos, começa uma faculdade, começa a empreender, mas vai ficando pela metade tudo que você começa. Porque você está o tempo todo se auto-sabotando por conta de frases que foram sendo enraizadas ali, na maioria das vezes, até mesmo no inconsciente. Você vai deixando de lado o seu autocuidado, cuidado com o seu bem-estar, com a sua saúde, coisas básicas. Você adia, encontra desculpas para não realizar, se negligencia, porque se sente inferior. É como se essas frases elas simplesmente assumissem o comando das suas ações. Como se elas fossem ali uma sentença do que você vai viver no seu futuro, das conquistas que você vai alcançar. E a parte cruel disso é que, na maioria das vezes, nós nem percebemos que nós estamos agindo de acordo com essas frases que escutamos. Porque isso foi se tornando cada vez mais um padrão automático que foi sendo repetido, repetido e foi se fortalecendo. Você está se identificando com tudo isso que eu estou falando? Vamos fazer um combinado aqui. Se você está se identificando, deixa um like aqui no vídeo. Esse é um código secreto aí, entre eu e você, para mim saber que você se identificou com o que eu estou falando aqui. E você deve estar perguntando, tá, mas como que eu mudo isso? Como que eu posso agir de uma forma diferente a partir de agora? O primeiro passo é identificar qual é a frase que está ali definindo a sua vida. Ou talvez quais as frases, às vezes é mais de uma, quais frases que estão te dizendo que você não é capaz, que você não merece, que não vai dar certo. Porque só a partir do momento que a gente identifica, que a gente tem consciência, é que nós podemos estar fazendo mudanças, podemos começar a agir num novo padrão.
Então, para e pensa aí qual é a crença que está te definindo, que está te limitando, te fazendo ficar ali sempre no mesmo lugar, ficar adiando seus sonhos, deixando as coisas pela metade. Começa identificando. E o segundo passo a partir disso é questionar se isso realmente é verdade. Isso faz sentido? Esse questionamento é um conceito que Augusto Cury traz muito nos livros dele. Nesse aqui tem um trechinho bem interessante. Tem outros livros que ele também fala sobre isso. Sobre essa questionar os nossos pensamentos, questionar as coisas que ouvimos, questionar as nossas crenças, as nossas ações, para entender o que nós estamos realmente fazendo. Se esses pensamentos, se essas frases que vêm na nossa cabeça, eles são baseados em que exatamente? Existe alguma evidência que prova que essas frases são verdade? Isso é uma das coisas que eu trabalho muito no meu acompanhamento individualizado, em questionar da onde vem muitas vezes esse medo, essa insegurança, essa incerteza de não conseguir dar o próximo passo. Para quem não sabe, eu tenho um acompanhamento individualizado onde eu ajudo a ter mais confiança, mais comprometimento e parar de adiar aquilo que é importante para você. E se você gostaria de saber mais informações sobre esse acompanhamento, meu contato está aí embaixo na descrição, então pode me chamar que a gente conversa mais sobre isso. Porque se você não fica questionando seus pensamentos, você simplesmente vai aceitando tudo que aparece na sua mente, tudo que falam para você. E muitas vezes o que nós ouvimos não reflete em absolutamente nada a realidade. Muitas vezes as pessoas jogam em cima das outras as suas frustrações, os seus fracassos, porque elas não conseguiram. Aí elas vão lá e falam que o outro também não vai conseguir. E isso acaba sendo muito intensificado, principalmente se é ali na infância, na adolescência, que você acaba não conseguindo ter esse pensamento crítico de avaliar se aquilo realmente faz sentido. Você vai aceitando como verdades e aí começa a agir na sua vida de acordo com essas frases. Então, pare e olhe para o que você já conquistou até o momento, para aquilo que você já conseguiu. Olhe para a sua capacidade, para os seus pontos fortes, para as suas qualidades. Talvez você vai perceber que você já conseguiu fazer cursos, ler um livro, conseguiu um emprego, aprendeu a dirigir, aprendeu a andar de bicicleta, aprendeu a cozinhar. Olhe também para as pequenas coisas do dia a dia que você consegue fazer, seja um relatório, um gráfico lá no Excel, e assim por diante. Olhe para as situações da sua vida, não só para as grandes conquistas, mas também para as pequenas coisas, porque são elas que fazem a diferença no dia a dia. E retire forças. Na verdade, retire evidências dessas situações, do seu potencial, da sua capacidade. Se você conseguiu aprender algo na sua vida, seja ler e escrever, por exemplo, isso prova que você tem capacidade para ir muito mais além. Você só precisa se dedicar, se esforçar, buscar o que é necessário, desenvolver essas habilidades. E aí nós chegamos no terceiro pilar aqui que eu quero falar com você sobre trocar a narrativa. A partir do momento que você olha para aquilo que você sabe fazer, para a sua capacidade, você tem a possibilidade de substituir essas frases que te guiavam até aqui, esse momento, por uma nova verdade, por uma frase baseada em evidências da sua própria história. E aí coloque essa frase num local bem visível para você lembrar todos os dias. Repita ela para ela realmente enraizar. Talvez essa outra frase aí que estava te definindo até esse presente momento, te definiu por muitos anos. Então não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir simplesmente, pá, mudei de frase. É necessário esforço, ser intencional para realmente gravar essa nova frase lá no fundo da sua memória, no seu inconsciente. Eu lembro uma situação que eu coloquei que eu queria ser uma pessoa mais comunicativa. E aí eu coloquei um bilhetinho bem na frente do meu monitor ali para mim estar olhando, ó, diversas vezes ao dia para esse bilhete e me lembrar sempre disso. Porque é necessário se apoderar de todas as nossas qualidades, do nosso potencial, do nosso talento para vencer
Essas frases que ficam ali perturbando que você não vai conseguir, que você não dá conta, que você não é boa o suficiente, que te fazem desistir diante das situações, deixar as coisas pela metade. Muitas vezes nós usamos a desculpa: segunda-feira eu começo a dieta, o treino, os estudos, aquele projeto especial. Só que essa tal segunda-feira, ela nunca chega. Você está sempre adiando. Você nunca vai lá e faz nada de concreto por aquilo que você quer conquistar. Inclusive, eu gravei uma aula justamente sobre esse assunto, sobre o quanto que nós procrastinamos, por que nós agimos com esse padrão de comportamento. E eu também abordei ali técnicas para vencer essas situações. E eu liberei essa aula lá no meu grupo exclusivo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte desse grupo, onde eu libero vários conteúdos exclusivos, o link dele está aqui embaixo, na descrição e no primeiro comentário. Entra lá, acessa, porque essa aula tem muito conteúdo valioso ali para você vencer essas situações em que você sempre fica adiando e deixando para depois as coisas que são importantes para você. E eu sei que não é fácil a gente mudar, se tornar mais confiante, simplesmente abandonar essas frases de uma hora para outra, como eu falei, mudar esse padrão de comportamento, de pensamento. Só que se você não der o primeiro passo, você nunca vai conseguir. É necessário dar esse primeiro passo, mesmo que seja difícil, mesmo que seja um passo pequeno. Porque só a partir desse primeiro passo, identificando quais que são as frases que você tem acreditado, a partir do questionamento e a troca dessa narrativa, é que você vai ter a possibilidade de mudar, de gravar uma nova narrativa e construir uma nova vida, uma nova perspectiva sobre o seu futuro. Porque se você chegou até esse ponto aqui do vídeo, eu tenho certeza que você vai ser sim alguém na sua vida. Porque você está procurando mudar isso, você simplesmente não aceita essa situação, você não aceita essa frase como uma verdade. Então decida dar esse primeiro passo, começar essa mudança e ir adiante. E eu quero saber aqui também qual é a sua opinião aqui sobre esse assunto, sobre tudo que eu falei aqui nesse vídeo. Deixa aí para mim saber qual que é a sua opinião, aqui nos comentários. E eu vou deixar aqui também para você um vídeo onde eu falei sobre 5 hábitos que são extremamente básicos para você começar a ser mais confiante. Então, clica aí, segue assistindo, porque ele vai te ajudar muito, vai complementar tudo isso aqui que eu falei ao longo desse vídeo. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo e também se inscreva aqui no canal para receber o conteúdo em primeira mão. Um abraço e até mais!